Olá, vamos mergulhar hoje num assunto simplesmente fascinante: as doenças neuroinflamatórias. Pensa comigo, o cérebro é como se fosse o centro de comando de uma fortaleza impenetrável, certo? Mas e se o próprio exército que deveria proteger essa fortaleza com unhas e dentes, de repente se vira contra ela e começa a atacar as muralhas? Pois é sobre essa invasão interna que a gente vai conversar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que guia toda a nossa conversa hoje. A gente vai investigar o que pode dar tão errado a ponto do nosso sistema imunológico, o nosso maior aliado, se tornar o nosso próprio inimigo, atacando o sistema nervoso central. Então, para começar, a gente precisa entender como essa fortaleza é protegida. Porque o cérebro não é um órgão qualquer. Ele vive num tipo de reino particular, sabe? Totalmente isolado daquela muvuca de células imunes que ficam patrulhando o resto do nosso corpo o tempo todo. E a grande muralha dessa fortaleza tem nome, é a barreira hematoencefálica. Pensa nela como um segurança de boate extremamente rigoroso. Ela é formada por um tipo de célula chamada astrócito e a função dela é basicamente essa: manter os soldados do sistema imune do lado de fora, garantindo a paz e a ordem lá dentro do centro de comando. E aqui tem uma coisa bem importante. Na corrente sanguínea, a gente tem o exército principal, células T, células B e por aí vai. Agora, lá dentro do cérebro já existe uma guarda local, uma tropa de elite residente, como a micróglia, que faz a vigilância interna. Em situações normais, esses dois grupos não se misturam, cada um no seu quadrado. E aí vem a grande questão. Se essa fortaleza é tão bem protegida, como é que o ataque acontece? Bom, é aqui que a história fica interessante. Vamos dar uma olhada nas 5 principais brechas que podem permitir que o sistema imunológico invada o sistema nervoso central. Exato. São 5 processos principais, 5 caminhos que podem levar a esse ataque. Entender cada um deles é o que nos ajuda a entender a origem do problema. O primeiro mecanismo é um caso clássico de identidade trocada. O nome dele é mimetismo molecular. Imagina que um vírus invade o corpo e ele tem um rosto, um marcador, que é muito parecido com o rosto de algumas células do cérebro. O sistema imune vai lá, ataca o vírus, tudo certo. Só que aí ele olha pro lado, vê as células do cérebro com aquele rosto parecido e pensa: opa, tem mais invasor ali, e começa a atacar também. O segundo jeito envolve o que a gente pode chamar de segredos celulares. Dentro das nossas células nervosas, existem proteínas que o sistema imune nunca viu. Elas ficam lá, escondidinhas, sequestradas. Se acontece uma lesão e essas células se rompem, essas proteínas secretas vazam. O sistema imune passa por ali, encontra essas proteínas, não reconhece e, já sabe, né? Trata como ameaça e parte para cima. O terceiro é a ativação de espectador. Pensa assim, tá rolando uma batalha gigante contra uma infecção em algum lugar do corpo. A inflamação tá comendo solta, com um monte de alarme suando, as citocinas, o sistema imune fica super ativado em alerta máximo, e nessa confusão toda, algumas células acabam furando a barreira e atacando o cérebro, que não tinha nada a ver com a história, era só um espectador. Quarto mecanismo, uma falha no controle de qualidade. Durante a nossa formação, uma glândula chamada timo funciona como um campo de treinamento, que elimina as células imunes que poderiam atacar nosso próprio corpo. Mas e se esse controle de qualidade falhar? Aí, células rebeldes, que deveriam ter sido destruídas, escapam. E, circulando pelo corpo, elas podem um dia encontrar um alvo no sistema nervoso. E por último, as causas paraneoplásicas. Olha que doido. Aqui o corpo está fazendo a coisa certa, que é atacar um tumor. O problema é que, por um azar danado, o tumor compartilha um marcador, um antígeno, com células nervosas saudáveis. Então, ao combater o câncer, o sistema imune aprende a atacar aquele marcador e, por tabela, começa a atacar o sistema nervoso também. Ufa! Eu sei, é bastante coisa, são mecanismos bem complexos e dominar tudo isso é um baita desafio. E olha, especialmente para quem está estudando, se preparando para a carreira. É por isso que eu queria deixar uma dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Beleza, então. A gente já entendeu como o ataque pode acontecer, mas e depois do ataque? Como que os médicos analisam e classificam o estrago? Basicamente, existem 2 formas principais de organizar essas doenças. A primeira grande divisão é sobre a origem da confusão. O ataque está focado só no sistema nervoso central, ou ele é, na verdade, parte de um problema muito maior que está afetando o corpo todo.
A diferença aqui é bem clara. Nas doenças primárias, como a esclerose múltipla, o rolo todo acontece só no cérebro e na medula. É um problema local. Já nas doenças secundárias, como no caso do lúpus, existe uma doença autoimune rolando no corpo inteiro e o sistema nervoso é só mais uma das vítimas no meio do caminho. A segunda forma de classificar tem a ver com o tempo. Foi um ataque de uma vez só, um evento isolado que não vai mais se repetir, ou é uma coisa que fica voltando de tempos em tempos? E essa distinção é crucial, sabe? De um lado, a gente tem a doença monofásica, que é um round só. Acontece uma vez e pronto. Do outro lado, tem a doença recorrente, que funciona em ciclos de surto-remissão. A pessoa tem uma crise, melhora e depois pode ter outra. No curso monofásico, a pessoa tem um único episódio. Os sintomas vão aparecendo ao longo de dias ou semanas, chegam no seu pico de intensidade e depois, gradualmente, começam a melhorar. A recuperação pode ser completa ou, às vezes, deixar alguma sequela daquele evento. Agora, no curso recorrente, a história é outra. É um padrão de altos e baixos. O paciente tem um surto, com sintomas novos, aí ele melhora, volta quase ao normal, mas depois de um tempo, pá, pode vir outro surto. Esse ciclo de piora e melhora, esse vai e vem, é uma pista muito forte de que tem uma condição autoimune crônica ali no sistema nervoso. E tudo isso leva a gente a pensar, né? Se o nosso próprio corpo pode se confundir de uma forma tão profunda, o que isso nos diz sobre a linha que separa o que é nosso do que é invasor? Essa fronteira entre o protetor e o agressor pode ser muito mais frágil do que a gente imagina. É um lembrete fascinante e até um pouco assustador da incrível complexidade que existe dentro de cada um de nós.